Neste dia 5 de novembro de 2021, nós trazemos para vocês mais uma conversa muito especial no Raízes de Fátima. Para vocês que chegam agora, conheçam a nossa missão, que é tocar o coração de todos vocês com esta mensagem de amor que a Nossa Senhora veio trazer aqui em Fátima em 1917. Para isso, nós temos os nossos conteúdos online com essas conversas de sextas-feiras. Nós temos os nossos e-books gratuitos que você pode baixar no nosso site raízesdefátima.pt, que contam a história de cada uma das aparições da Nossa Senhora de Fátima com base nas memórias da irmã Lúcia, mas também com gravuras lindíssimas que nós tivemos assim a honra de serem cedidas pela Fundação Francisco Jacinta Marto. Gravuras, pinturas muito simples e muito bonitas. Confiram lá, baixem gratuitamente esses e-books se vocês ainda não os têm. E nós temos também online cursos, podem abrir lá a nossa aba de curso, um curso sobre peregrinações, o curso 13 lições de Fátima para transformar a sua vida. Enfim, muito conteúdo, nós trabalhamos aqui com muito carinho e com muito empenho para levar vocês até mais perto da história de Fátima. Presencialmente, nós também aqui estamos em Fátima. Recebemos peregrinos do mundo inteiro nas visitas diárias ao Santuário de Fátima e também em visitas diárias à aldeia dos pastorinhos, ao Justrel. Além disso, ainda temos uma conferência para lá de especial em Lisboa, local onde a pequenina Jacinta, a pastorinha de Fátima, passa o último mês da sua vida, e essa história normalmente fica por contar, e ela é inspiradora, muito bonita. Se você está chegando agora, faça like nas nossas redes sociais, deixe um comentário, nos conte o que você gostaria de conhecer mais, quais são as suas dúvidas, afinal, este conteúdo é preparado para vocês. E hoje, sem mais demoras, nós teremos uma conversa bastante interessante, bastante especial com o Carlos Evaristo. O Carlos Evaristo, ele é historiador, ele é arqueólogo, ele é muito conhecido pelos seus comentários sobre história, sobre religião na televisão portuguesa, em especial na RTP. Ele também é o cônsul honorário do Brasil em Fátima e ainda o presidente da Fundação Histórico-Cultural Oureana. E hoje, no meio de tantos compromissos, ele aceitou falar conosco e vai partilhar com a gente muito mais sobre a história de um santo tão importante na história de Portugal e com um vínculo tão próximo a Fátima. Nós estamos a falar de São Nuno de Santa Maria. Este santo, que também é conhecido como Santo Condestável, e também é o Dom Nuno Álvares Pereira, uma figura ímpar e incontornável da história portuguesa, que você vai conhecer muito mais detalhes através do Carlos Evaristo. E você pode estar se perguntando, como assim, Eliana? Porque ele vive no século XIV, como é que a história dele se cruza com Fátima? E é exatamente isso que o Carlos Evaristo vai nos contar em detalhes. Acompanhe, deixe as suas dúvidas, as suas sugestões, o que você ainda ficou com dúvidas, se tem algo mais que você quer saber sobre essa história, sobre este santo que realmente tem uma vida tão inspiradora, uma devoção por Nossa Senhora que acompanha e que permeia todas as decisões da sua vida. Acompanhe agora com Carlos Evaristo e com a nossa querida Carla Barbosa Rocha, que nos acompanha, que está aqui conosco no projeto, em todas as nossas conversas aqui, sempre a nossa querida Carla Barbosa Rocha, que lançou recentemente também um livro que vocês têm que conferir sobre a passagem da pequena Jacinta em Lisboa. Carla Barbosa Rocha, Carlos Evaristo e eu, Eliana Oliveira, junto com vocês nesta viagem à vida de São Nuno de Santa Maria. Bom, que conversa boa hoje aqui no Raízes de Fátima com a Carla Barbosa Rocha, o Carlos Evaristo, como eu já comentei, e hoje o tema é muito, muito querido nosso, e convidamos aqui o Carlos Evaristo para partilhar. Carlos, eu começo por lhe perguntar de uma forma assim muito ampla, para nos falar sobre este
santo condestável, não é? Que também é conhecido por tantos nomes. Assim, primeiro, dê-nos uma ideia da época em que ele viveu, não é? Eu acredito que no Brasil haja muitas pessoas que não conhecem essa história tão bonita portuguesa. Pois o Dom Nuno Alves Pereira é um santo português do século XIV, é chamado Santo Condestável, Condestável porque foi o general, foi o chefe das Forças Armadas, seria hoje, digamos, o chefe de Estado-Maior do Exército. À época tinha o nome de Condestável, esse cargo. E então foi ele que esfiou a Batalha de Aljubarrota contra os castelhanos, que, segundo algumas estimativas, eram 15-1, mas ele apostou que, com o poder de Deus, com a fé em Deus e invocando Nossa Senhora, e foi na véspera da batalha, a batalha foi na véspera da grande festa que havia na época, que era a Assunção. Portanto, a única grande festa mariana que havia à época era a festa da Assunção de Maria. Então, na véspera da Assunção, ele trava a batalha, escolhe esse dia para travar a batalha e fez com que todo o exército confessasse nessa manhã. Ele investiu as pessoas que não tinham relíquias com uma chamada relíquia mística que era o escapulário do Carmo. Ele é de facto a pessoa que mais tarde veio introduzir a Ordem do Carmo em Portugal. E ele ganha essa batalha, vai ganhando outras batalhas e torna-se o grande herói de Portugal. Mas aquilo que consegui estudar para o processo canónico deu-nos a conhecer outro Nuno Alves Pereira que não aquele que muita gente conhece nestas histórias bélicas de generais e de cavaleiros. Um homem que foi um filho exemplar, foi um marido exemplar, foi um pai exemplar, foi um estadista exemplar, foi um soldado exemplar. Podemos dizer que à época, quando os soldados tinham um certo orgulho de matarem as pessoas e terem um número de quantas pessoas mataram em batalha, porque assim seriam mais famosos, mais conhecidos, ele também mandou anotar, digamos, as pessoas que tinha morto nas batalhas, mas mais tarde soube-se que era para ir ter com as viúvas, para ir ter com as mulheres, digamos, as famílias. Ele apresentou-se diante delas e disse a essas senhoras que ficaram viúvas: olha, eu matei o seu marido em batalha porque tive que defender o país, mas é assim, a partir de agora eu sou o chefe desta família e, portanto, tudo o que necessitarem é mandarem pedir que eu forneço, porque eu tirei-vos o marido, tirei-vos o pai desta família e agora tenho que, digamos, ajudar esta família, porque passa a ser minha responsabilidade. Quer dizer, isso é uma coisa que na guerra não se vê, não é? Isso é uma coisa que não se vê na guerra. E há histórias assim lindíssimas de Nuno Alves Pereira, ao ponto que o rei de Castela não conseguia denegrir a imagem de Nuno Alves Pereira, porque as histórias que circundavam acerca da sua bondade fez com que em vida ele já se chamasse de Santo Condestável. E é interessante que ele é venerado como santo antes de ser canonizado na corte de Castela. Portanto, ele vem a ser antepassado de Isabel a Católica, da rainha Joana a Louca, que é filha dos reis católicos e que é a primeira monarca de Espanha unificada. E o que é que ela faz? Manda criar um grande túmulo para ele no Carmo, em Lisboa, porque ele funda o Mosteiro do Carmo em Lisboa depois da sua vida bélica. Ele torna-se o porteiro
ele recusa ordens, ele recusa ser sacerdote, e tudo isto por humildade. Portanto, ele o que queria fazer para o resto da vida era passear pelos santuários do mundo a mendigar, e acabar assim a sua existência. Um homem que era dono de mais de metade de Portugal e que a deu aos pobres. Então vamos lá por partes, porque eu acho que o pessoal em casa que não conhece a vida dele pode estar aqui, uau, né? Que percurso. Vamos lá por partes. O que eu tenho aqui anotado, eu não sei se corresponde, que ele nasce em 1360 e vem a falecer em 31. E que ele realmente teve diversos títulos, como o Condestavo de Portugal, o 38º Mordomo-Mor do Reino, Conde de Barcelos, Conde de Ourém, Conde de Arraiolos, enfim. Isso também na sequência das batalhas que ele venceu, é isso mesmo? Era um grande, foi uma pessoa que venceu batalhas que a priori pareceriam impossíveis de ser vencidas. É aí que começa a sua fama, digamos assim, Carlos? Sempre pelo poder da oração. Sabemos que numa das batalhas célebres que ele travou, os portugueses estavam a perder a batalha e ninguém o encontrava. E depois, quando os homens dele o encontravam, ele estava em oração. E disseram, mas senhor, estamos a ser massacrados, quer dizer, aqui vamos perder esta batalha e tal. E ele diz, ainda não chegou a minha hora. Portanto, ele estava a rezar e tinham que o deixar acabar de rezar. E quando acabou de rezar, de facto, entrou em campo, na batalha, montado num jumento e com flechas e outros projéteis a entrarem em campo, nenhum o atingiu. E depois, quando acabaram a batalha e ele venceu, verificou-se que nenhum português tinha sido morto. Portanto, a invocação que ele tinha, o amor que ele tinha por Nossa Senhora, protegia-o de facto, e ele tornou-se o grande herói sempre com a sua fé, com a sua devoção à Eucaristia, devoção a Nossa Senhora, e até no que se diz respeito ao campo lendário, porque há um campo lendário que liga Nuno Alves Pereira, porque ele mais tarde ele casa, não é? Ele casa e a mulher morre de parto, e depois ele tem uma filha que sobrevive. Essa filha ele vem criar com a ajuda da mãe, a Dona Iria, e essa filha torna-se a primeira duquesa de Bragança. Ela casa com um filho de Dom João I, que se torna Duque de Bragança, e daí nasce a Casa de Bragança, a Casa Real e Imperial, que é, portanto, a casa reinante, que foi a casa reinante em Portugal, depois de 1640, e a casa reinante no Brasil, depois da criação do Império do Brasil com Dom Pedro I. Portanto, é ele que realmente é o pai da Portugalidade, ou seja, até Alves Barrota não se pode dizer que Portugal, a Portugalidade existia, a língua portuguesa e tudo isso. É a ele que se deve isso, a ele e a Dom João I, porque antes disso a bandeira portuguesa mudava conforme o monarca, e a bandeira de Dom João I, o estandarte pessoal dele, passou a ser bandeira de Portugal. E com Nuno Alves Pereira o português passou a ser a língua oficial. De maneira que ele, o que fez por Portugal, torna-o não só no maior herói da história de Portugal, no que diz respeito às batalhas vencidas, mas é o pai da Portugalidade e é também o pai da devoção mariana em Portugal. Isto porque ele vem a fundar e a criar dezenas de santuários, de igrejas, de capelas dedicadas a Nossa Senhora. E não há outra pessoa na história de Portugal que tenha feito tanto pelo culto mariano como Nuno Alves Pereira. Ele traz para o Carmo em Lisboa a Ordem do Carmo, não é? Que estava no Alentejo, que tinha vindo de Espanha, e neste sentido a irmã Lúcia disse-me a mim que
ela considerava-o o fundador do Carmo em Portugal. Portanto, ela dizia o nosso fundador. De facto, Nossa Senhora terá dito que a razão pela qual ela apareceu em Fátima e não noutro sítio em Portugal ou no mundo foi por estar nas terras do condado de Nuno Alves Pereira. Portanto, isso diz tudo. Quer dizer, se Nossa Senhora escolhe este local para as suas aparições e para a sua mensagem, a mensagem de Deus para o século XX e XXI e por aí além, quer dizer, isto mostra, digamos, a grande estima que Nossa Senhora tem por Nuno Alves Pereira, por ele ter sido realmente dedicado a ela toda a sua vida. E realmente o culto de Nuno Alves Pereira está muito ligado ao culto mariano, através da Ordem do Carmo, não é? Ao qual ele pertenceu. E como eu disse, ele recusou receber o sacerdócio, recusou ser algo de importante e passou a ser um donato, que é a pessoa que cuidava dos pobres, que era o porteiro, que limpava as latrinas. Quer dizer, isso já com idade avançada, não é? Depois de receber vários títulos e ser reconhecido. Sim, né? E ainda também participa na tomada de Ceuta, portanto, ele é o pioneiro dos descobrimentos. Portanto, quando Dom João e os outros pensam, bem, nós vamos evangelizar, vamos para novas terras, dar novos mundos ao mundo, como costuma dizer na epopeia dos descobrimentos, ele foi logo a primeira pessoa a alinhar nessa ideia, e assim sendo, ele é o pai dos descobrimentos também. É uma coisa engraçada, quando ele nasce, há um oráculo, como havia antigamente, que leu os astros e disse ao pai, que era o prior do Crato, era o prior da Ordem de São João, e disse-lhe que esta criança será invencível e os seus descendentes irão se sentar em todos os reinos do mundo. E, de facto, o mundo conhecido então era o mundo europeu, e de facto isso sucedeu-se. Com o casamento da filha com o Duque de Bragança, mais tarde, depois os netos casaram com outras casas reais e por aí fora, e de facto ele é o avô da Europa. Portanto, ele torna-se avô da Europa, e podemos dizer que até um Papa que houve era também da família Pereira. Portanto, todos os tronos... Nossa, nem eu sabia isso. Todos os tronos... Eu peço desculpa estar a interromper, eu tenho estado aqui caladinha, mas tenho que perguntar, porque acho que foi isso que percebi, e o nome que percebi foi esse. E mais uma vez lá venho eu com as deuscidências. A impressão minha, eu disse que a mãe de Nuno Álvares Pereira se chamava Iria. É Dona Irene do Carvalhal. Eu percebi Dona Iria. Pronto. E a Irene é igual. Depois, Irene é só a cova da Iria. É verdade. Ele é chamado o precursor de Fátima. O Dom José Alves Correia da Silva disse que o primeiro milagre de Fátima foi a Batalha de Aljubarrota. Portanto, o milagre de Aljubarrota foi o primeiro milagre de Fátima. Desculpe interrompê-lo. Dom José Alves, para quem não sabe, porque nem todas as pessoas lá de casa sabem, Correia da Silva era o bispo, a Leiria Fátima, na época das aparições, e que dá uma declaração dessas que, olha, até a mim está a surpreender. Estou a gostar tanto dessa conversa. E é interessante que quando se dá, digamos, a implantação da República e a perseguição à Igreja na Primeira República, o corte de relações com o Vaticano, a perseguição, digamos, com a perseguição da Igreja e do clero, é interessante que quem vem restabelecer, quem vem como se do passado
restabelecer, digamos, as relações entre a Santa Sé e Portugal é Nuno Alves Pereira. Porque pouco tempo depois do Milagre do Sol, o Papa Bento XV beatifica Nuno Alves Pereira por decreto. Falo porque a Primeira Guerra estava numa situação em que nenhuma das partes avançava para a vitória. Era a chacina de toda a juventude mundial. Portanto, estava-se só a matar. Uma coisa horrível. E nesse empate, o Papa vai buscar, de facto, a figura daquele que foi o soldado exemplar para dar como exemplo àqueles que vão para a guerra quando não há outra maneira de obter a paz. E então ele é o pacificador que vai para a guerra. Portanto, ele não queria ir para a guerra, mas foi obrigado a ir. Aliás, o seu estandarte que ele criou, o estandarte de guerra, é um estandarte de paz. Tem os dois representantes, os santos patronos de Portugal e de Castela, de joelhos, ambos a rezarem diante da cruz à Virgem Santa Maria para que haja paz. Quer dizer, quando os generais e os homens de guerra dessa época tinham animais ferozes, tinham armas e coisas para meter medo nos seus estandartes, o estandarte dele apelava à paz, relembrando o Antigo Testamento, que dizia que quando uma nação ia para a guerra com outra, antes disso os anjos custódios dessas nações iam ao encontro um do outro para ver se conseguiam evitar a guerra. Assim ele transpôs essa ideia bíblica para as figuras de São Jorge e São Tiago, colocando-as de joelhos no seu estandarte, intercedendo junto da Virgem Santíssima para que o menino Jesus lhe desse a paz e que não tivesse que ir para a guerra. De maneira que poderá ser... Peço desculpa novamente. E poderá ser por esta devoção mariana e por esta ligação e por esta frase de Dom José que ele é um dos santos representados por cima da colunata no Santuário de Fátima. Isso também é uma das, digamos, uma das razões, quer dizer, os santos portugueses estão representados na colunata e os santos portugueses de maior devoção, ou digamos de maior culto, são os que lá estão maiores, portanto que podemos ver o Santo António ao lado dele e do outro lado São João de Brito. Portanto, os santos portugueses de maior culto tomaram, digamos, primeiro lugar, digamos, com imagens maiores. De facto, ele está lá porque ele foi beatificado em 1918 e isso veio restabelecer, deu aso a que o governo se orgulhasse pelo facto desta figura, que é herói nacional, ser agora santo para os portugueses. E então restabeleceram, o Presidente da República restabeleceu relações com a Santa Sé e mandaram fazer dinheiro com a imagem, com efígies de Nuno Alves Pereira. E nessa altura realmente o culto tem um grande impulso aqui por todo o Portugal continental e as terras do ultramar português. Podemos ver que nessa altura surge uma lenda essa que a própria irmã Lúcia diz que foi contada pela mãe a eles em pequeninos. A lenda que diz que quando Nuno Alves Pereira ia a caminho de Alves Barrota, vindo de Tomar, passando por Autoguia, passando por esta zona aqui, que quando chegou à Cova de Iria, que quer dizer Cova da Paz, que os cavalos do exército se terão ajoelhado por terra. O cavalo dele, porém, não se ajoelhou, e foi até ao centro da cova e lá ele meditou e terá dito: qualquer coisa de importante irá ocorrer aqui um dia para toda a humanidade, para toda Portugal. De maneira que isso foi história que consta até
de uma biografia feita pela irmã Maria de Belém, sobrinha da irmã Lúcia. A irmã Maria de Belém abre, digamos, a história da família dela, a sua pequena biografia, ou as memórias dela, com essa história da mãe ter contado, da mãe de Lúcia ter contado essa história como verídica, não é? Embora o doutor Cristino, do arquivo, do antigo arquivista, do Luciano Cristino, do Santuário, terá feito uma pesquisa bastante exaustiva e não encontrou qualquer referência antiga escrita a essa lenda. O que também não inviabiliza o facto de ela ter sido transmitida por via oral, não é? Exato. Mas o facto é que logo aí, a partir de 1918, Nuno Alves Pereira fica vinculado a Fátima. E é aí que, de facto, o culto mariano ganha um grande herói que já tinha, não é? Que é o Santo Condestável. Nossa, é muito, muito interessante. E eu ainda verifiquei que, inclusive, Luís de Camões faz referência, eu até anotei aqui, faz referência 14 vezes nas Lusíadas sobre o Santo Condestável. Quer dizer, é algo assim de uma importância, de um tamanho que é muito importante que as pessoas lá em casa, principalmente as pessoas do Brasil e eventualmente de outros lugares que não estão tão a par da história portuguesa, possam entender, não é? Estamos a falar realmente de uma figura ímpar, não é? Aqui temos a imagem dele, o busto dele. Aqui. É interessante que sempre se disse que ele nunca seria canonizado porque os espanhóis não iriam querer rezar obrigatoriamente ou ter missa de festa anual a um homem que lhes deu uma tareia na batalha. Era o que se dizia até se reabrir o processo para a canonização dele no ano 2000. Mas eu consegui fazer um estudo em 1996 para tentar reescrever a história de Nuno Alves Pereira, ele que passou a chamar-se Nuno de Santa Maria, quando professou e entrou para o Carmo. Eu consegui fazer um estudo que se chama O Santo para o Nosso Tempo e que foi usado como base para a reabertura do processo canónico, tentando comprovar que, de facto, ele já era venerado como santo fora de Portugal, muito antes dos portugueses terem um culto oficial a Nuno Alves Pereira. É interessante que no dia de Todos os Santos, e acabamos de celebrar há pouco tempo o dia de Todos os Santos, era o dia que ficou erradamente como sendo o dia da morte de Nuno Alves Pereira. Isto porque os portugueses, num desejo de ter uma festa para o celebrar, celebravam-no com Todos os Santos. E então tinham uma festa no Carmo, no dia de Todos os Santos, para Nuno Alves Pereira. Era uma maneira de fugirem à obrigatoriedade de só poder ter festa um santo que fosse canonizado. E isto criou um problema no processo canónico, porque passou a ser uma verdade, digamos, que não era a data do seu falecimento como sendo 1 de novembro de 1431, quando de facto ele faleceu no domingo de Páscoa, que era dia 1 de abril. E nós conseguimos descobrir isso porque havia, de facto, um calendário carmelita, porque os carmelitas já o celebravam como santo por inscrição no calendário deles. E a data que puseram era, logicamente, a data do seu falecimento, que era 1 de abril. E então conseguimos corrigir isso. Mas por causa desse erro, quando ele foi beatificado pelo Papa Bento XV em 1918, como não podia celebrar a festa dele no dia de Todos os Santos, porque era uma solenidade, deram-lhe o primeiro dia disponível depois de Todos os Santos, que era 6 de novembro. E então a festa de São Nuno de Santa Maria hoje é
o dia 6 de novembro, porque era o primeiro dia disponível depois do dia que pensavam que era o dia em que ele tinha falecido, que era o dia de Todos Santos. Olha só, aí, enfim, não é? Estamos aqui no mês de novembro a celebrar, olha só. E então, Carlos, ele foi beatificado em 1918 e canonizado em 2009, é isso? Como São Nuno de Santa Maria, como ele é conhecido. E você esteve envolvido neste processo de canonização de uma forma muito particular, não sei se pode partilhar aqui conosco. Sim, claro que se pode. Eu primeiro tive uma intervenção arqueológica no Carmo, quando o túmulo, por ocasião das obras do metro, foi redescoberto em 1996 pelo arqueólogo Francisco Ferreira. E nessa altura descobriu-se um túmulo de laje e com um nicho para a colocação da cabeça. Era um tipo de sepultura que se tinha deixado de usar cerca de 100 anos antes de Nuno Alves Pereira ter nascido. E isto era uma sepultura que relembrava os cavaleiros da alta Idade Média, daquelas histórias do rei Artur, da Távola Redonda. E uma ideia em que a cabeça é que continha a alma. E então tinha que se fazer uma espécie de nicho para a cabeça ser colocada dentro desses, como se fosse um templo. E deram essa sepultura a ele, amortalhado com terra por cima, em cima de uma laje de pedra e com um nicho dentro da cabeça. Portanto, esse tipo de sepultura tinha-se deixado de usar cerca de 100 anos antes. O que quer dizer que lhe deram a honra de ser o último cavaleiro da Idade Média. Portanto, ele foi considerado o último cavaleiro da Távola Redonda, como eu escrevi num dos meus livros sobre Nuno Alves Pereira. Ora, consegui identificar o túmulo e os poucos ossos que lá se encontraram através de um selo, de uma bula do Papa Bonifácio IX. Fiz uma pesquisa no Vaticano e não encontrei a não ser o registro da correspondência que foi enviada por esse Papa, mas não o conteúdo, porque tinha sido destruído pelas invasões francesas. E eu fui ver o registro e no mesmo dia, para o rei de Portugal, rainha e condestável, foi expedido, num ano santo extraordinário, 1390, uma bula. E essa bula, fui encontrar o texto dela no castelo de Windsor, na Inglaterra. Porque em Portugal havia o costume dos portugueses enterrarem as bulas com os falecidos, enrolando-as e colocando-as na mão direita, naquela ideia que havia dos antigos romanos de pagarem ao barqueiro para ir para o céu, quando se punham moedas na mão ou na boca, ali transpuseram isso para as indulgências que ia na mão e depois eles entregavam, digamos, a São Pedro, quando lá chegasse, São Pedro abria e lia e dizia, sim senhora, pode entrar. Era essa a ideia. Ele via o pergaminho enrolado e dizia, pronto, esta é a entrada direta. Este tem o passaporte carimbado, pode entrar. E então estas ideias medievais fizeram com que os pergaminhos dessa natureza em Portugal fossem destruídos porque eram enterrados com os mortos. Não havia esse costume na Inglaterra. E então lá no arquivo encontrou-se o conteúdo que dava uma indulgência, digamos, ao titular, ao recipiente desse documento, se fosse a Roma e visitasse as 7 igrejas, mas se não pudesse, se desse o dinheiro para a manutenção das mesmas, e sabemos que Nuno Alves Pereira terá feito isso. Portanto, isso permitiu identificar no Nuno Alves Pereira o túmulo primitivo e as relíquias que lá se encontraram, algumas das quais que foram aquelas que depois foram levadas para o Papa e aquelas que foram distribuídas também durante o processo canónico. Mas isto para dizer que quando a irmã Lúcia fez 50 anos de Carmelo, nós fomos visitá-la. E nessa altura mandamos fazer uma imagem de Nuno Alves Pereira, esta imagem, uma imagem destas como esta que está aqui. Não sei se conseguem ver. Sim, sim, sim. Esta imagem
portanto, retrata Nuno Alves Pereira numa das lendas em que diz que ele estava já no Carmo e os castelhanos foram lá perguntar o que é que ele faria se agora já velhinho viessem os inimigos para invadir Portugal, etc. E ele rasga o seu hábito e mostra que tem a armadura por baixo e diz, eu, se vierem contra mim, eu levanto esta espada e venham eles que vierem em número que tiverem, a força de Deus, Deus irá colocar a sua mão forte no meu ombro e eu levanto esta espada e venham aqueles que vierem que caem todos por terra, com o poder de Deus. Portanto, isto é uma lenda, é claro, mas inspirou esta imagem que mandamos fazer, demos à irmã Lúcia e quando entregamos lá no dia do seu aniversário, a Madre Prioresa disse, não digas quem é. E então eu entreguei à irmã Lúcia, eu perguntei quem é a irmã Lúcia? E a irmã Lúcia disse, é o nosso fundador. E a Madre Maria das Mercês disse, estás a ver que ela não sabe quem é? E a irmã Lúcia vira-se para a Madre e diz, não, Nuno Alves Pereira fundou o Carmo em Portugal, ele é o nosso fundador. Porque ela estava equivocada com Teresa d'Ávila, não é? Ou outros santos carmelitas, mas de facto, para os portugueses... Para Portugal... Nossa, é uma história tão rica, tão bonita, mas nós já estamos aqui a correr contra o tempo. É verdade, é verdade. Há tanto para se dizer, é muito bonito. Fala assim tanta coisa aqui inspiradora, não é? Porque mesmo nessa passagem da sua vida já com alguma idade, não é? Em que ele já estava no Carmelo, já numa vida religiosa, humilde, entrega, né? Pelo menos até onde saiba, entrega os seus pertences, ele distribui, não é? A sua riqueza e vive uma vida humilde. E mesmo assim, até o final, ele estava pronto para defender o país. É verdade. Muito inspirador. Uma coisa muito interessante que ele faz uma coisa pelos portugueses que só depois da Revolução Francesa é que os outros europeus ou as outras pessoas no mundo têm o mesmo direito. Ele dá ao cidadão comum, ao plebeu, posse de terrenos. E é a primeira vez na história europeia que, não ser os senhores feudais, o homem comum passa a ter terrenos. E muitos destas famílias que ele ajudou, que ele adotou depois das batalhas, etc., tomaram até o apelido Pereira, porque sentiam que ele, de certo modo, era o pai espiritual dessas famílias. Portanto, há muitas famílias com o apelido Pereira que não descendem de Nuno Alves Pereira, nem são parentes, embora a família seja numerosa, mas tomaram esse apelido em homenagem a ele, o que é uma coisa extraordinária. Mais uma vez, Carlos, lá estou eu a meter-me na conversa e a puxar assuntos. Mas a Eliana pôs-lhe uma questão e eu confesso-lhe que na altura em que isso aconteceu, estive muito atenta às notícias e sei que a sua ligação à canonização de São Nuno de Santa Maria tem mais ligação do que a história que nos contou da ligação com a irmã Lúcia e com o procurar do túmulo. Pode contar-nos o resto? Pois, como eu digo, a minha ligação com o Nuno Alves Pereira começa mesmo com o descobrimento do túmulo e com o facto que John Hafert, o fundador do Exército Azul, o maior movimento apostólico de todos os tempos, fundador da nossa Fundação Oriana e meu compadre, veio a Portugal em 1946 porque estava a pesquisar para escrever a primeira biografia inglesa de Nuno Alves Pereira, O Obreiro da Paz. Ora, houve uma grande coincidência quando ele chegou a Portugal e veio para ver o Castelo de Orém, que tinha sido condado de Nuno Alves Pereira, e no dia que chegou à Diocese para ser recebido pelo Dom José Alves Correia da Silva, em Leiria, tinha acabado de estar lá a Marquesa Olga Cadaval. Marquesa Olga Cadaval, que era amiga
da irmã Lúcia, serviu de intérprete da irmã Lúcia durante muitos anos, e que fazia a ponte entre a irmã Lúcia e o Papa Pio XII. Portanto, ela é que levava os recados de um para o outro. A senhora Marquesa Olga do Cadaval tinha acabado de doar a Dom José Alves Correia da Silva uma relíquia de Nuno Alves Pereira. Portanto, a chegada de John Hafert à Diocese, nesse momento em que a Marquesa tinha acabado de sair e deixar uma relíquia de Nuno Alves Pereira, foi um sinal para o bispo de Nossa Senhora, como ele era conhecido, de que John Hafert iria fazer alguma coisa na linha de Nuno Alves Pereira para colocar Fátima no mapa do mundo, e assim fez. De facto, ele era carmelita, o John Hafert tinha estado no Carmelo, uma irmã dele é carmelita de clausura, e foi o John Hafert que depois me convidou, de facto, para vir até ao Castelo de Orém, e por ter tido um sonho. Ele teve um sonho, eu estou a revelar aqui pela primeira vez, ele teve um sonho e telefonou-me e disse: olha, tens que ir a Lisboa ao Carmo, porque eu ouvi uma voz que era Nuno Alves Pereira, que vinha de dentro de um buraco ou de um túmulo, de uma coisa assim, e ele dizia: eis chegada a hora para eu permitir que me canonizem. Portanto, ele achava, o John Hafert, que isso tinha sido uma revelação divina e que, de facto, Nuno Alves Pereira, neste momento, mais do que no tempo dele, queria ajudar Portugal e os portugueses. E que então, agora, é que ele queria ser canonizado para poder, levar a cabo esta nova missão que ele tomava para si mesmo de ajudar Portugal nesta hora muito difícil. Ora bem, eu alinhei nessa história, fui lá e, como já contei, fiz a autenticação do túmulo através de um estudo da bula do Papa Bonifácio IX, escrevi essa nova ideia porque nós tínhamos um amigo que era o padre Redemptus Maria Wallabeck. O padre Wallabeck era o postulador-geral da Ordem do Carmo em Roma. E o padre Wallabeck era devoto de Nuno Alves Pereira, assim como era o outro padre, o padre Gabriel Posbach, que era um grande historiador carmelita. Ele achava que Nuno Alves Pereira tinha sido arrumado numa prateleira em 1918 e um prémio de consolação foi a beatificação para os portugueses. Mas achava que ele devia de ser, de facto, um santo universal. Eu aí propus fazer um estudo que mostrasse que Nuno Alves Pereira teve um papel extraordinário na devoção mariana, não só em Portugal, mas em todo o mundo, e também que ele era venerado como santo quase desde o tempo em que viveu, em várias partes do mundo, de forma continuada. E o maior sítio em Espanha. Portanto, escrevemos isso, foi publicado na revista Carmo do Mundo, e nisto pensamos em reabrir o processo. E posso dizer que ninguém estava interessado em abrir o processo no Alves Pereira. Os carmelitas que eu conhecia achavam que ele já era santo para os portugueses, era o santo contestável, não valia a pena estar a gastar tempo com isso. Os bispos com quem eu falei e o clero também. E então foi muito difícil a reabertura do processo. Mas com o interesse que esse artigo, um santo para o nosso tempo, gerou em todo o mundo, tinha milhares de pessoas a escrever para a apostolação, a pedir a canonização de Nuno Alves Pereira e a dizer isto é uma figura interessante, uma figura que inspira, digamos, valores familiares e tudo mais, e então houve esta ideia de reabrir o processo. Juntamos 60 mil assinaturas e enviamos para o Papa, e tal como o Papa Bento XV tinha canonizado o Nuno Alves Pereira, beatificado Nuno Alves Pereira por decreto, sem necessidade de milagres, pensei, bem, também podemos fazer isso
pedindo, com uma petição universal dos fiéis ao Papa, que o faça. Juntamos 60.000 assinaturas, foram entregues em Roma, o padre Vallabeck foi a uma audiência com o Santo Padre, e o Papa São João Paulo II disse: isso já não é uma coisa usual, já não se faz há muito tempo, embora o Papa Francisco tenha feito e retomado essa tradição recentemente, canonizar figuras antigas por decreto. Ora bem, ele achou que não era coisa que ele iria fazer, não era coisa usual, e então permitiu que o processo fosse retomado após a beatificação, o que quer dizer que só necessitava de um milagre e não de dois. Ora, começamos por encontrar milagres. O padre Francisco escreveu um livro, que é Os Milagres de São Nuno, e que relata todos os milagres que desde que Nuno Alves Pereira morreu estão registados. São muitíssimos. Deu para fazer um livro. E acontece que houve milagres de ressurreições de mortos, houve muitos. E acontece que esses milagres eram muito antigos. Ora, nós então tínhamos que encontrar milagres modernos. Houve milagres ainda até há pouco tempo, há 50 anos, ou 60 mais ou menos, de uma criança que engoliu, um bebê que engoliu o alfinete que prendia a fralda. Ui. Engoliu aberto. E quando fizeram a radiografia, de facto no estômago o alfinete está lá aberto. Então fizeram uma novena a Nuno Alves Pereira na altura, e isto há mais de 50 anos, e no último dia da novena trouxeram uma relíquia de Nuno Alves Pereira que a Marquesa Olga Cadaval dispensou, tocaram na criança, a criança pediu para ir ao bacio e saiu esse alfinete intacto, aberto, mas com uma calcificação que se formou no bico para não perfurar nenhum órgão à saída. Ora, esse alfinete, esse processo, os testemunhos médicos, tudo isso constava do processo quando ele ficou em banho-maria, digamos, há mais de 50, 60 anos. E já também não se podia retomar. E então acontece que nós tínhamos que encontrar novos milagres. Apareceram vários. Nós fizemos uma campanha, juntamos Terra do Sepulcro, que era uma coisa que nós sabíamos que durante os primeiros anos após a morte as pessoas faziam isso, levavam terra da sepultura dele para casa e essa terra esfregavam-na nas enfermidades ou ferviam-na tipo chá e tomavam e operava milagres. Começamos a pôr com um bocadinho de fita cola, com um carimbo, numas pagelas com a vida dele e distribuímos milhões de pagelas. A nossa fundação, graças à intervenção do Sr. Jonafa. Ora, o que é que acontece? Começou a chover realmente provas de milagres para nós e para o vice-postulador, o padre Francisco Rodrigues, da Ordem do Carmo, que foi nomeado vice-postulador. Ora, estes milagres que chegavam eram extraordinários, milagres de curas de cancro, milagres de conversões, mas houve outro milagre também. A minha mãe, por esta altura, fazia voluntariado, ela foi sempre mestre pasteleira no Canadá, mas cá em Portugal veio fazer voluntariado e supervisar, digamos, o restaurante medieval no Castelo de Orém, que era do Sr. Jonafa. E lá estava a verificar o óleo das fritadeiras quando aquilo salpica para a vista e queimou-lhe, fritou-lhe literalmente o olho. Fomos logo aqui às urgências, a doutora Lucinda é que atendeu, depois daí fomos para o hospital e houve um acompanhamento médico neste tempo todo, desde
o tempo em que ocorreu, digamos, o ferimento, até ao tempo em que ela foi milagrosamente curada. E foi milagrosamente curada porque, depois de terem tentado tudo e há registro disso no hospital, de ter havido todo um percurso de tentar melhorar a visão dela que não tinha, tentaram depois pôr uma lente de contacto para ter alguma claridade e nada disso funcionava, iam testar umas coisas novas, uma lente que ela queria experimentar e tal, e ela, com dificuldade a pôr a lente de contacto, partiu a lente ou perdeu a lente, e então já se tinha desistido. E disse nessa noite, olha, os meus santos que me curem. E nisso pegou na imagem que tinha na mesa de cabeceira, beijou a imagem e imaginou o santo a tocar-lhe no olho. E então tocou com as mãos do santo no olho. E nesse momento foi instantaneamente e irreversivelmente curada. Portanto, Eliana tem... Ela pegou a mão da imagem, é isso? E colocou no olho. Imaginou o santo a tocar. Nossa, toda arrepiada. E nesse momento ficou instantaneamente curada. Foi ver a novela na televisão, porque não acreditava que realmente o olho estava bom, viu o último jornal, teve até a televisão praticamente desligar, a ver coisas na televisão, porque estava maravilhada que de facto conseguia ver. De manhã veio à minha casa, que ficava relativamente perto, caminhou até lá e eu costumava-lhe pôr os pingos nos olhos de manhã e à noite, aqueles pingos que tinham, as gotas que tinham, que o hospital receitou. E então, na altura, ela chega-me lá de manhã e o olho estava sempre vermelho porque tinha sido queimado, não é? E então ela chega lá de manhã e diz, olha, ontem à noite já estava farto destas coisas todas e tal, e então, olha, eu decidi fazer isto assim, e eu disse, o quê? Tocar com a mão da imagem no olho, isso podia fazer mal, mas não fez mal nenhum, fez-me, foi bem, eu estou completamente curada, vejo perfeitamente bem, está tudo normal. Bem, quando ela foi à consulta de revisão no hospital, de facto relatou isto à médica, que era uma pessoa descrente, e a mulher disse, olha, se a senhora diz que foi o santo que a curou, olha, quem sou eu para dizer o contrário? Nós não fizemos nada. Realmente aquilo que nós tínhamos aqui era uma situação irreversível. Podia-se fazer um transplante de córnea que talvez desse alguma luminosidade para poder ver profundidade ou isso, mas recuperar a vista seria impossível. Portanto, se a senhora diz que foi os santos que a curaram, olha, quem sou eu para dizer o contrário, mas eu realmente aqui na medicina não fizemos nada. Ora bem, isto foi um milagre autêntico, mas a minha mãe já teve outros milagres destes semelhantes. Portanto, não foi o primeiro. Ela já Nossa, e Carlos, foi esse foi o milagre que deu a canonização, então? Milagre da canonização, mas ela já teve outros milagres anteriores, de Nossa Senhora de Fátima e outros que valiam para canonizações também. Ah, abençoada, meu Deus! A minha mãe é uma pessoa de uma grande fé. E então eu jamais iria publicitar ou informar o processo canónico do milagre da minha mãe, porque sei que isso não lhe ia agradar e até ia ficar muito zangada comigo. E então nunca lhe falei deste milagre ao Padre Francisco. Falei sim de outro milagre que também foi extraordinário e que ocorreu da seguinte forma. Há um senhor que era armeiro, tinha uma loja de espingardas em Mafra, que se chamava Amândio V. Faleceu recentemente. O meu amigo Amândio V pertence a uma das ordens da Casa Real Portuguesa, que é a Ordem de São Miguel de Água. E ele gostava de vir a Fátima ver a costureira que nós temos da ordem, que era a Conceição Primitivo, uma senhora bastante conhecida aqui em Fátima, ligada também ao jornal O Mensageiro, que havia da Diocese, que ela escrevia para esse jornal. Então a Dona Conceição Primitivo
agendou a ida do Amândio V, a sua esposa e eu, para lhe tirar as medidas para lhe fazer a capa, o hábito para São Miguel de Alva. Combinamos o dia, ele disse que viria no dia seguinte, mas depois, à noite, telefonou-me, na véspera, e disse que estava muito doente e que não podia vir. Então cancelamos tudo. Mas qual é o meu espanto que no dia seguinte ele vem? Ele vem e conta-me uma história. Vou-te dizer uma coisa, Carlos Evaristo. Ontem tive uma aparição. Tive uma aparição de quem? De Nuno Alves Pereira. E eu disse, uma aparição. Ele disse, sim, quero que relates isto porque acho que é importante. A ele tinha sido diagnosticado um cancro incurável e que lhe daria poucos meses de vida. Ele, com esse diagnóstico, estava a preparar as coisas, digamos, para a última partida. E, nesse dia, teve uma recaída à noite e sentiu-se muito, muito mal, muito, muito fraco, quase moribundo. E desistiu de vir cá. E pensou, bem, chegou a hora, porque realmente já o prazo que lhe tinham dado já estava esgotado. E o homem tinha um cancro muito fulminante e muito grave. Então o que é que acontece? Ele de manhã acorda e vê uma figura à beira da cama sentada, que ele reconhece dos seus livros de contos de infância como sendo Nuno Alves Pereira. Aquela figura do jovem guerreiro ali sentado. Diz que travou uma conversa com ele, mas que ele não se lembra o que ele disse, e que depois lhe tocou e sorriu para ele. E que a partir desse momento ele sentiu-se completamente bem. E veio a Fátima, foi lá comigo à costureira, e contou-me esta história. O facto é que este senhor sobreviveu, chegou a ir ao programa da Fátima Lopes comigo, para aí 10 anos depois da sua cura, não é? Sobreviveu e viveu até uma longa idade, portanto morreu já bastante idoso. E até morrer, alegou sempre que Nuno Alves Pereira lhe apareceu e o curou. Ora, esse foi o milagre, juntamente com outro, de uma cura de um cancro cerebral, que a pessoa invocou Nuno Alves Pereira antes de fazer o exame para a operação, e o segundo exame mostrou que ele já não tinha nada. Portanto, o tumor desapareceu completamente. Ora, estes foram os 2 milagres que levamos para a causa, para serem analisados pela Comissão Médica. Mas foram rejeitados, porque são situações de cancro e o cancro pode entrar em remissão e voltar mais tarde. E então não é o milagre desejável. Então não quiseram, a Comissão Médica não quis usar esses casos. E então, nisto, em conversa, o padre Carlos Querido da Silva com o postulador, numa ocasião em Ourém, diz assim, mas há o milagre do caso da mãe do Carlos. E explica-lhe a história, muito contra a minha vontade, porque eu conheço bem a minha mãe, não é? E então eu disse, o padre Francisco virou-se para mim e disse assim, então, mas tu tens esse milagre e não me contaste? E eu disse, pois, mas o senhor padre, se quiser, vai perguntar à minha mãe. Eu não lhe disse nada, porque a minha mãe, no que diz respeito a estas coisas, é muito sensível e acha que se Deus dá os milagres que nós pedimos, nós não devemos ser vaidosos com isso, nem tomar partida disso, porque Deus pode castigar e tirar o milagre. É o pensamento dela. E então, jamais eu iria apresentar o milagre da minha mãe. Foram lá falar com a minha mãe, eu lembro-me perfeitamente no dia que foi, na cozinha e tal, e o padre Francisco disse, Dona Guilhermina, o padre querido contou-nos que teve um milagre e tal, e ela disse, sim, mas isso é comigo. Eu disse, então, mas conte lá o milagre. Não, isso é entre eu e o santo, não tenho nada que contar a ninguém. Eu disse, mas o Papa precisa desse milagre para canonizar Nuno Alves Pereira.
E a minha mãe vira-se para ele e diz assim: se o Papa precisa de um milagre para canonizar Nuno Alves Pereira, o Papa que peça um milagre, porque ele é o Papa e Nuno Alves Pereira vai atender. Eu não sou ninguém e ele atendeu. Portanto, o Papa é muito mais do que eu, representa Deus na Terra, e então que peça que... Porque Jesus disse: pede e receberás. E então, pede e receberás. São as palavras de Jesus. E o Padre Francisco olha para a minha mãe e diz: pois, mas as coisas não são assim tão fáceis, Dona Guilhermina. E nós precisamos desse relato, desse momento. Ora, ela consentiu na forma de que nunca viessem ter com ela para entrevistas ou para protagonismo ou para a fotografar ou para o que quer que seja. E assim foi. Portanto, só houve uma entrevista que foi feita, foi a Aura Miguel em Roma, no dia da canonização, que conseguiu que o Padre Francisco, na presença dela, lhe motivasse para ela falar um bocadinho. E falou um bocadinho, mas não foi assim uma grande entrevista, mas isto porque sempre teve essa noção que estas coisas são muito especiais, estas graças, estes milagres, e então devemos de guardar realmente um respeito, e esse respeito implica não tentar tirar protagonismo da situação. E então assim foi. Ela, quando foi da canonização em Roma, não foi presente ao Papa. Durante a canonização nós levamos as relíquias ao altar, minha mãe, o Dr. Alexandre Patrício Gouveia, que foi um grande patrocinador da causa, e eu, mas não foi cumprimentar o Santo Padre. Mais tarde, quando o Santo Padre veio a Fátima no ano seguinte, houve um convite por parte da Diocese, que soube dela ter abdicado. De facto, quem foi ter com o Papa foi o senhor que teve, nós achamos, o maior trabalho no processo da canonização, que foi o senhor que datilografou o processo todo, que era uma coisa assim grande. Datilografar, então, claro. Foi ele com a mulher dele que foram cumprimentar o Papa. Se calhar o Papa até pensou que fosse a Miraculada e a família, não é? Mas foi ele que foi. Então, no ano seguinte, a minha mãe permitiu que fosse receber a comunhão, que fosse uma das 30 pessoas em Portugal que recebesse comunhão do Santo Padre em Fátima, porque aí ninguém ia saber quem ela era e não haveria qualquer protagonismo. E assim foi. Esse foi o milagre, porque foi de facto comprovado que no olho há uma cicatriz que ficou, de um buraco que havia, que foi deixado pelo azeite a ferver que queimou e que escavou um buraco, não é? O médico que a examinou, que foi um dos grandes pioneiros, um dos grandes especialistas dos olhos, o Dr. Eurico Lisboa, ele declarou para a comissão médica que de facto não havia dúvida que aquilo tinha sido um milagre, que não havia maneira nenhuma pela ciência disso ter ocorrido. Para a minha mãe foi uma situação normalíssima. Portanto, ela pediu a Deus um milagre desses, como ela já pediu vários quando teve a morte e teve doenças graves e teve problemas mesmo, e como pede para outras pessoas também quando lhe pedem. É uma coisa normalíssima. Portanto, é de facto uma coisa extraordinária, mas para a minha mãe não. É uma coisa normal. Jesus disse: pede e receberás. Portanto, não há que não acreditar que ele não irá dar e cumprir a promessa daquilo que disse. Nossa, que incrível, né? E aí, com isso tudo, imagina a ligação de toda a sua família, ainda passa a ser muito mais próxima, não é? Muito mais. Quem critica de forma negativa e diz: olha, o fulano
identificou o túmulo do santo, escreveu a tese para a reabertura, não é? Fez a petição, etc. E depois, ainda por fim, é a mãe dele que é a miraculada do processo da canonização. Mas que culpa tenho eu, não é? Não tenho nenhuma. Não, meu Deus, não, as coisas vão acontecer, né? Elas acontecem. Eu penso que fé, Incrível. tive fé que conseguíssemos levar a canonização, reabrir a canonização e levá-la a bom porto, e ele ajudou, quer dizer, a verdade é essa, não é? E isso vem ao encontro daquilo que o John Affert me disse, daquele sonho, ao encontro do Amândio V com aquela aparição dele de manhã na sua casa, quer dizer, vê-se que realmente no Novos Pereira quis ser canonizado agora. E isso parece ser o caso, e de facto ele ajudou em todo o processo. De maneira que a própria irmã Lúcia também rezava pela sua canonização, porque tem uma fé extraordinária em Nuno Alves Pereira. Aliás, toda a sua família nutria uma devoção por Nuno Alves Pereira, uma coisa extraordinária, contada até por ela, não é? E eu tenho realmente tido uma vida, desde que cheguei a Fátima, há 32 anos, não é? Extraordinária e muito abençoada. Privei com a irmã Lúcia, tive a oportunidade de servir de intérprete para ela em 2 entrevistas históricas, e de facto deu-me um conhecimento, digamos, de Fátima e da sua mensagem muito extraordinário, muito profundo, que hoje não há dúvida nenhuma que o milagre de Fátima, as aparições de Fátima, o milagre do sol que ocorreu. E por isso vou tantas vezes, graças a Deus, à RTP, a convite da RTP, ser comentador para este assunto, que há mais de 20 anos realmente tem sido, digamos, um dos grandes objetos de estudo da nossa fundação, fundada pelo Sr. John Affert, a fenomenologia de Fátima, os milagres de Fátima. Posso dizer que agora estamos com vários estudos relacionados com as aparições. Analisamos ainda há dias uma fotografia inédita do tempo das aparições do 13 de outubro, e conseguimos desmistificar o que lá estava, porque há sempre gente que leva Fátima para outros caminhos que não são esses. E isso é muito triste, criar na mensagem de Fátima temas de conspiração, temas de espionagem, de capa e espada, de coisas assim, que não são, digamos... Bom, esses temas, na verdade, fazem parte da história de Fátima desde sempre, desde a época dos pastorinhos, no nível que era, enfim, da forma que era possível naquela época, não é? Portanto, a história continua. Fátima, nas palavras da irmã Lúcia, dos encontros que tivemos com ela, é uma mensagem que não é para todos. E isso foi umas palavras que de facto me surpreenderam, porque a irmã Lúcia diz: a mensagem de Fátima é semelhante à mensagem dos anjos em Belém, a quando do nascimento de Jesus. Os anjos não disseram paz na terra a toda a humanidade, disseram paz na terra aos homens de boa vontade, sabendo perfeitamente que nunca vai haver paz com aquelas pessoas que não são de boa vontade. E então, assim, a mensagem de Fátima é também para as pessoas de boa vontade.
Portanto, aqueles que não são de boa vontade vão sempre levantar polémicas, vão sempre dizer que isto é falso, que aquilo é assim, que é assado, que foi uma intervenção de um OVNI que apareceu aqui e tal. Mas o facto é que, se olharmos para a história de Fátima, podemos ver que aqui temos um sinal e um milagre profetizado antecipadamente, que é o milagre do sol, que vem comprovar, digamos, de certo modo, para os descrentes, a presença de Nossa Senhora e de toda a sua mensagem, e que não deixa de ser o maior milagre operado por Deus desde a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, não há nenhum milagre tão grande como a ressurreição, a não ser o milagre de Fátima, de 13 de outubro de 1917. Portanto, isso sempre que eu ouço isso, e não foram muitas vezes, não é? E já tinha ouvido isso de você, é algo que mexe aqui realmente, que nos arrepia, inclusive, né? Que mexe realmente com mais fundo de nós, não é? Quando nós ouvimos algo assim com tanta credibilidade, né? E já foram algumas vezes que eu pude ouvir isso, de pessoas como o Carlos, que dedica a sua vida a esse estudo, que, enfim, mergulhou completamente em Fátima, não é? E quando nós ouvimos isso, realmente, eu posso dizer por mim, né? Ecoa aqui dentro de uma forma muito, muito especial. E de fato, Fátima, como disse, não é aqui repetindo, é para os homens de boa vontade. Agora, sabemos uma coisa também extraordinária, que é a intervenção do anjo de Portugal e da Paz, que antecede, digamos, às aparições, que prepara as crianças, é como uma catequese, uma preparação para o encontro com a Mãe de Deus, é também extraordinário, porque o anjo de Portugal é, na tradição portuguesa, São Miguel Arcanjo. É não porque ele se revelou como São Miguel, mas porque São Miguel é o anjo da Eucaristia. É o anjo que, no antigo cânon da missa, o padre invoca para levar a oblação junto do altar de Deus. Portanto, é o único anjo que pode tocar na Eucaristia, é o São Miguel. E, além disso, São Miguel foi designado pelos reis de Portugal anjo custódio de Portugal. Portanto, é uma nomeação que os reis de Portugal lhe deram. Ele é anjo da paz porque já era assim invocado no livro de horas da rainha Santa Isabel e pelo seu pai, o rei Dom Jaime. Portanto, os cavaleiros consagravam-se a São Miguel como anjo da paz, porque era o anjo que ia para a guerra para obter a paz. E então aí há um paralelo com Nuno Alves Pereira, que vai para a guerra também, não é? Porque não há outra maneira de manter a paz. E então, Nuno Alves Pereira e o anjo, o arcanjo São Miguel, anjo de Portugal e anjo da paz, mais tarde também Paulo VI, ao designá-lo o protetor das forças policiais, também lhe chamou de anjo da paz. Portanto, o anjo da paz, o anjo de Portugal, São Miguel, há aqui um paralelo com o Nuno Alves Pereira, porque são eles os dois, um que espiritualmente defende Portugal e outro que fisicamente, e agora também espiritualmente, defendeu Portugal dos seus inimigos. O grande inimigo que havia no tempo de Nuno Alves Pereira era o inimigo que separava os portugueses do rebanho do Papa, porque Castela estava debaixo de um antipapa e a França também. Inglaterra e Portugal, que eram aliados, não respeitavam o Papa verdadeiro de Roma. Ora, o grande desgosto que havia para Nuno Alves Pereira era perdermos essa união com o Papa. E era por isso que ele lutou contra a sua mãe, que era aia da rainha de Castela. A rainha portuguesa, a infanta, tinha casado com o rei de Castela. Foi contra os irmãos, que eram os chefes das ordens militares e que estavam também do lado de Castela, porque Castela era muito mais poderosa. Mas todos eles haviam traído a fé e a lealdade ao Papa.
E ele não faria isso por nada no mundo. Portanto, ele, quando se juntou ao Conselho de Guerra em Abrantes, e estavam lá os velhos da guerra, e eles diziam, mas o que é que vamos fazer? Se calhar o melhor é irmos à Espanha, atacar Badajoz, atacar estas cidades, e depois capturar estas cidades e negociar com Castela. Se quiserem que devolva esta cidade, vai-nos devolver Santarém, ou vai-nos devolver Lisboa e tal. E era essa a tática. E Nuno Alves Pereira disse, não, nós vamos para a guerra para defender a pátria. E nós vamos com o poder de Deus e a fé na Virgem Santa Maria. E como é que ele se aproxima do rei e deste grupo? Muito humildemente, levanta a espada e o rei pergunta, mas o que é que pode fazer por nós, um jovem? Ele disse, eu nada, meu senhor, mas se Deus pôr a sua mão poderosíssima no meu ombro e eu erguer esta espada, venham os exércitos do tamanho que forem, que elas irão cair diante do poder de Deus. Ora, a irmã Lúcia faz um paralelo a esta lealdade de Nuno Alves Pereira para com o Papa, quando nos diz, numa das entrevistas que tivemos, que a maior mensagem para o mundo de hoje é esta: quem não está com o Papa não está com Deus. E quem quiser estar com Deus tem que estar com o Papa, porque é ele que o representa. Ora, essa é a mensagem de todas as mensagens para a humanidade de hoje. Quem não está com o Papa não está com Deus. É a mesma mensagem de Nuno Alves Pereira há séculos atrás, e que levou a que ele se juntasse a um pequeno bando de pessoas rebeldes, porque tinham todos os direitos de virem tomar Portugal, direitos legais, não morais, mas ele achava que não, porque só o facto de deixarmos de ser católicos apostólicos romanos, de entrarmos em cisma, era razão para defender Portugal até à morte. E então a mensagem da irmã Lúcia e a mensagem de Nuno Alves Pereira têm paralelos, não é? Ao longo dos séculos. E é muito interessante ver como a história e a nossa fundação cruza, não é? Foi criada pelo Sr. João Nafra para estudar a história de Portugal à luz da mensagem de Fátima. Fundação Ouriana. Fundação Histórico-Cultural Ouriana, é verdade. Vamos deixar depois aqui um link para que as pessoas possam acompanhar também. Certamente. Meu Deus, quanta coisa que foi dita, maravilhosa e inspiradora. Muito obrigada. Eu quero aqui só fazer um parênteses que nós não vemos a Carla agora, porque a Carla ficou sem internet e infelizmente tivemos que seguir sem a Carla, mas fica aqui o meu muito obrigada à Carla também, que sempre nos acompanha, e ao Carlos um abraço tão carinhoso. Aprendi tanto. Tenho certeza que quem acompanha em casa também teve a oportunidade de conhecer muito mais sobre esse santo que é tão especial, tão importante na história de Portugal. Nossa! Na história de Fátima. E na história de Fátima. Se tornou carmelita foi porque ele fundou o Carmo em Portugal. Se Nossa Senhora apareceu em Fátima, foi, como a irmã Lúcia disse, por ser terra de Nuno Alves Pereira. Portanto, de facto, temos o maior devoto de Nossa Senhora, e tudo o que aconteceu de importante na vida dele ocorreu na festa de Nossa Senhora, o que é extraordinário. Portanto, ele tinha Nossa Senhora, de facto, presente com ele, não é? Ele tinha Nossa Senhora presente na vida dele e até à morte. Não, e nos deixa essa inspiração que não importa, não é? Que foi exatamente o que você falou lá atrás, não importa, não é? O trajeto da vida dele como guerreiro, não é? A lutar realmente e manter a sua fé, sempre, apesar de tudo. E ele é o conde de Orém, portanto é o conde de Fátima, construiu o santuário de Nossa Senhora em Ceissa, aqui bem pertinho, não é? Ofereceu uma imagem para esse pequeno, essa ermida que já existia aí, criou um santuário, criou
uma botica para tratar os doentes no Castelo de Orém, que nós recriamos há poucos anos. E, de facto, quem sabe se a lenda que a mãe da irmã Lúcia contava, ela em pequenina, e os irmãos, dos cavalos se ajoelharem na cova de Iria e ele pensar qualquer coisa de extraordinário irá ocorrer aqui um dia, com importância mundial. Quem sabe se isso também não foi verdade. Eu gostaria que fosse, porque realmente... Gosto de pensar assim também. Isso seria uma coisa, uma gota d'água, uma coisa pequenina, na grandeza de milagres e de eventos extraordinários em torno da vida de Nuno Alves Pereira, a sua ligação a Fátima e à irmã Lúcia. Portanto, não seria nada do outro mundo. De fato. Olha, nossa, gente, terminamos, eu posso dizer por mim, assim, hoje eu já me arrepiei, já me emocionei, aprendi tanta coisa, gostei muito da nossa conversa, o Carlos, que eu já conheço há tantos anos. É verdade. Vamos aqui só mostrar mais uma vez aqui aos nossos amigos a imagem milagrosa de São Nuno e pedir que ele interceda por nós, por Portugal, nestes tempos difíceis de pandemia, enfim, de instabilidade política, etc., que ele interceda por nós, todos. A Nossa Senhora de Fátima, que também é a Nossa Senhora, o título de Nossa Senhora dele agora, não é? Também ele é, digamos, o precursor de Fátima. Portanto, vamos pedir que ele, junto de Nossa Senhora do Carmo, de quem ele também era bastante devoto sobre esse título, interceda por nós. Amém. Muito, muito obrigada, Carlos, que essa seja a primeira de muitas outras conversas que, nossa, enfim, e só gratidão, porque no meio da sua vida, que, meu Deus do céu, é tão corrida, a gente sabe, enfim, a quantidade de compromissos que você tem diariamente, ainda ter conseguido vir aqui falar conosco, deixa-me muito honrada, muito obrigada. E espero que em breve nós possamos estar juntos novamente aqui. E um abraço, e com um abraço verdadeiro, não digital, não é assim? Quem sabe, em breve, não é? Muito obrigada, um abraço a toda a família, muito obrigada mesmo. E a vocês que nos acompanham. Nossa Senhora vos abençoe a todos. Obrigado. Amém, amém. Muito obrigada a vocês aí de casa. Um grande abraço também e até sempre. Tchau, tchau. Então, muito inspirador, não é? Foi uma conversa muito interessante com Carlos Evaristo e com a Carla Barbosa Rocha. Nós esperamos por vocês aqui sempre, sextas-feiras, neste mesmo horário, aqui nas nossas redes sociais. Façam um gosto, deixe seus comentários, as perguntas, aquilo que você ainda gostaria que nós falássemos. Afinal, todo este conteúdo é feito para vocês. Um carinhoso abraço e até sempre. Raízes de Fátima, peregrinar com a alma na sua casa.